Com alegria nós chegamos até você aqui pela TV Grande Dourados com o programa Andando com Cristo. Este programa que você já conhece é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e nós estamos aí no mês de novembro e temos a alegria neste mês de celebrar o Dia Mundial de Ação de Graças. E hoje o programa Andando com Cristo vai levar a você uma reflexão sobre ações de graças, gratidão. Lembrando que a Igreja Presbiteriana de Dourados, bem no centro da nossa cidade, também conhecida como Igreja do Relógio, ela tem uma programação muito especial voltada para toda a família, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. A família da fé tem todas as faixas etárias, todas as idades. E temos a alegria de poder atender a todas estas idades. Estamos aí preparando programação de Natal com as crianças, com o coral da igreja. Estamos preparando o dia de ação de graças, que é um dia para nós muito importante do nosso calendário eclesiástico. Nós estamos aí olhando que o fim do ano aproxima e essas datas estão aproximando também de nós. Fica aí o nosso convite para você participar conosco deste Dia de Ação de Graças, que é na quarta quinta-feira do mês de novembro. E nós vamos falar mais aqui no programa Andando com Cristo. Mas hoje eu quero destacar esta importância de termos uma vida de gratidão. Então você não saia daí, nós voltamos já. E lembramos também que a programação da Igreja Presbiteriana de Dourados, no domingo às 9 horas da manhã, com escola dominical, atendendo a todas essas faixas etárias, e às 18h30 é o horário do nosso culto da noite, e temos a alegria de receber você e a sua família ali para cultuar a Deus conosco e ouvir a palavra do nosso Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para falar sobre o Dia de Ação de Graças. Marcas Famosas de Lubrificantes, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Com alegria nós chegamos até você neste dia com um momento de meditarmos na palavra do nosso Deus. Quero deixar um abraço aqui pelo Mato Grosso do Sul em Foco para todo o Brasil e lembrar que nosso assunto hoje é gratidão. A gratidão, diz o poeta, é a memória da alma. Então você que me acompanha por toda parte do nosso país e do mundo pelos canais de YouTube, eu quero deixar aqui hoje uma mensagem para você sobre a gratidão. É muito difícil quando nós temos que conviver com a ingratidão. Inverte o polo e você verá como é difícil uma vida sem gratidão. As pessoas que não sabem agradecer são amargas de alma. As pessoas gratas, elas são mais fáceis de conviver, elas são mais alegres, são mais realizadas, são mais plenas. Por isso que a Bíblia fala tanto de gratidão. Paulo, escrevendo a carta, fala: em tudo dai graças. Quando nós temos uma vida de gratidão, nós temos uma vida de alegria. A murmuração, ela traz amargura à alma daquele que murmura e daqueles que ouvem. Por isso que a gratidão é um santo remédio. A gratidão é uma virtude que deve ser cultivada no nosso coração. Eu aprendi que a gratidão, ela é uma bela virtude da vida cristã que deve ser cultivada nos nossos corações. Imagine você, um filho agradecido, uma filha agradecida, um marido, uma esposa agradecidos. É muito mais fácil de você conviver com esta pessoa dentro da sua casa, da sua família.
no trabalho, um funcionário, um colega de trabalho agradecido, um patrão agradecido, é muito mais fácil de você conviver. E a gratidão, ela traz essa bênção de Deus sobre os nossos relacionamentos humanos. Por isso que a palavra de Deus diz: e sede agradecidos. Sede agradecidos. Em 1 Coríntios 10, quando Paulo nomeia os pecados capitais do povo de Israel, ele nomeia a murmuração como um dos pecados do povo de Israel no deserto, que não sabiam agradecer a Deus o maná que caía do céu, a coluna de fogo durante a noite, de nuvem durante o dia, que protegeu, que guardou, a água que saiu da rocha. Deus, com toda a sua providência naquele deserto, ainda convivendo com a ingratidão daquele povo. Mas o nosso coração não é muito diferente deles, e por isso que a palavra de Deus nos chama para sermos agradecidos. E eu quero destacar hoje um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 17, da cura dos 10 leprosos. A palavra de Deus diz que, indo de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. 10 leprosos. E ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esta passagem do Evangelho, narrando um dos momentos do ministério de Jesus, nos coloca diante desta realidade da gratidão. Eram 10 leprosos. Jesus, então, quando entrava ali pela aldeia, ele depara com esta realidade. E aqui esse texto nos ensina sobre a gratidão algumas coisas muito importantes. Primeiro, que nós podemos e devemos buscar, pedir o socorro de Deus nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Talvez você que me acompanha agora está passando alguma luta, alguma dificuldade. Podemos e devemos buscar o auxílio de Deus, buscar o socorro de Deus na hora das nossas tribulações, na hora das nossas dificuldades. A lepra era uma doença terrível. A lepra não tinha cura e não tinha também tratamento. A única medida que era tomada quando alguém era constatado leproso era o isolamento social. Era tirado da sua família, do seu convívio social e colocado num aldeamento onde ficavam demais leprosos, e ali eles conviviam entre si porque já tinham mesmo a lepra. Um não ia colocar a lepra no outro e um podia socorrer o outro, enfim. Mas era um isolamento social, tinha que separar da sociedade, da família, e não tinha tratamento para a lepra. Além de não ter tratamento, não ter cura, não tinha nada que pudesse aliviar a sua dor. Então, aquele que estava contaminado pela enfermidade, ele, além de ficar isolado da família, do cuidado da família, do contato social, ele também não tinha algum remédio que pudesse aliviar a sua dor, porque hoje nós temos às vezes problemas de enfermidade que ainda não tem cura para ela, mas tem um paliativo para aliviar a dor, para acalmar o sofrimento, diminuir o sofrimento humano. Naquele tempo não tinha isso, então a lepra
Era uma doença terrível, tanto que na Bíblia ela é símbolo do pecado, para mostrar como que a lepra contamina e mata. Assim também o pecado, ele contamina o homem, ele mata, ele tira a alegria, ele tira a paz, ele tira o convívio, ele tira tudo que a pessoa tem e deixa numa condição miserável. O pecado é comparado com a lepra para mostrar a dimensão da lepra nesses dias de Jesus. E eles então, quando vêem que Jesus aproxima daquela aldeia, sabendo que eles iam ter uma única oportunidade, que Jesus passava por ali, eles correm ao encontro de Jesus, mas grita de longe. Ou seja, o leproso não podia aproximar das pessoas, senão ele poderia ser apedrejado. E eles gritam de longe, eles ficam de longe e gritam com Jesus: Jesus, filho de Davi, mestre, tem compaixão de nós, compadece-te de nós. E Jesus então, olhando para eles, Jesus compadeceu deles e disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aqui o texto nos ensina uma segunda lição. Podemos buscar o socorro de Deus na hora das nossas aflições. Devemos, podemos, é justo. Mas aqui esse texto nos ensina que a bênção de Deus, ela vai nos acompanhar no caminho da obediência. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz: resisti ao diabo, mas sujeitai-vos a Deus. A bênção de Deus vai nos acompanhar no caminho da obediência. O texto diz aqui: indo eles, foram curados. Observa que Jesus não promete bênção, Jesus não estende sobre eles a mão e faz uma oração e diz: eu te curo. Não, Jesus não faz a eles nenhuma promessa, apenas diz assim: ide, mostrar-vos aos sacerdotes. Eles deveriam ir e mostrar ao sacerdote. Era o sacerdote que fazia o exame, se a pessoa tinha ou não a lepra e se ele tinha ou não sido curado da lepra. O diagnóstico era dado pelo sacerdote, tanto da lepra quanto da cura. E o texto diz que, indo eles para mostrar aos sacerdotes, eles foram curados. Preste atenção nisto, que a bênção de Deus os acompanhou no caminho da obediência, enquanto eles iam para mostrar, se apresentar ao sacerdote. Nós devemos aprender isso porque é maravilhoso. A bênção de Deus, ela vai nos acompanhar no caminho da obediência. E é pela obediência que nós aprendemos também a arte da gratidão, a bênção da gratidão, a alegria da gratidão. Em vez de ficar murmurando, obedeça, e você terá depois motivo para agradecer, como este leproso teve motivo para agradecer ao Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui essa palavra para você que nos acompanha, porque está faltando muita gratidão no coração das pessoas. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Nós só temos uma salvação em Cristo Jesus, mas nós não podemos ser ingratos para com Deus. Devemos viver uma vida de obediência, uma vida de gratidão, uma vida de adoração ao nosso Deus, porque tudo que temos, tudo que somos, devemos a Ele a glória, o louvor eternamente. Amém. E nós vamos dar aqui mais um intervalo e voltamos para continuar a nossa exposição do texto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros.
Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós estamos aqui no programa Andando com Cristo, hoje falando sobre gratidão, no texto de Lucas 17, de 11 a 18. Nós já vimos que quando nós passamos por alguma luta e aflição, nós devemos buscar o Senhor. Os leprosos, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Essa deve ser a nossa oração no nosso tempo de aflição. Depois vimos que a bênção de Deus vai acompanhar-nos no caminho da obediência. Quem não obedece a Deus não verá os feitos de Deus, não verá estas bênçãos de Deus sobre a sua própria vida. Nós devemos lembrar que Deus exige de nós obediência, obediência pela fé. Esses leprosos obedeceram pela fé, porque Jesus não prometeu curá-los, apenas mandou eles irem e apresentarem-se ao sacerdote. O texto diz que indo eles no caminho e percebendo que foram curados, eram 10. Um voltou para agradecer. O texto diz, um voltou, prostrou-se rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, adorando em alta voz, dando glória a Deus. E voltou para agradecer a Jesus, e este era samaritano. Jesus então olha para ele e diz, onde estão os outros 9? Não eram 10? Um voltou para agradecer. Isso aqui tem uma lição muito importante para nós. A gratidão não é algo espontâneo do coração. A ingratidão é espontânea do coração humano. A gratidão não. A gratidão é um exercício espiritual. É uma disciplina espiritual. É uma virtude que nós cultivamos na alma quando nós entendemos o amor de Deus por nós. Nós começamos a alimentar na nossa alma esta virtude chamada gratidão. Jesus pergunta para aquele leproso, não eram 10 os que foram curados? Apenas um voltou para agradecer, e ainda era samaritano, era um estrangeiro. Voltou para agradecer. Eu quero dizer para você que a gratidão é uma virtude que todos nós temos a obrigação de alimentá-la na nossa alma. É uma disciplina espiritual. E nós precisamos de aprender a alimentar na nossa alma esta disciplina espiritual. Porque é uma virtude, é uma disciplina. E ela precisa ser alimentada na alma. Só quem é amado por Deus, a quem o amor de Deus chega no seu coração, é capaz de alimentar esta disciplina espiritual. E Jesus fala assim, eram 10, só um voltou para agradecer. Então, nos mostrando que não é próprio do coração humano a gratidão. A ingratidão, sim, mas a gratidão não. Então este que voltou, ele voltou dando glória a Deus, e Jesus então disse para ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Qual o diferencial desse que voltou para agradecer dos outros 9, que ao serem curados, dali mesmo foram embora, foram dar sequência à pauta própria da vida?
é que todos os 10 foram curados, mas só um recebeu de Jesus uma palavra que tem reflexo, tem ecos na eternidade. Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros tiveram somente a cura física, este teve também a cura da alma. Os outros receberam a bênção do milagre da cura da lepra, mas este recebeu também a bênção da salvação eterna da sua alma. E aqui está o grande diferencial dessa passagem das Escrituras. Você pode receber um milagre físico e não ser um salvo, depois morrer e ir para o inferno. Como na passagem que estamos analisando, somente um recebe aqui esta bênção da vida eterna. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, a bênção da salvação. Não existe um milagre maior na nossa vida do que o milagre da salvação em Cristo. Você pode ser curado de uma enfermidade, mas não ter a salvação em Cristo e a sua alma perecer eternamente no inferno. Por isso que este que volta para agradecer, ele é duplamente abençoado. Além da bênção física, ele tem também a bênção espiritual. Jesus diz a ele: vai, a tua fé te salvou. Ele volta para casa curado fisicamente e curado espiritualmente. E Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ser curado de um câncer, de uma lepra, de uma enfermidade qualquer e perder a sua alma e não ter a salvação da sua alma? A coisa mais preciosa da nossa vida não é uma cura física, mas a nossa cura espiritual. A lepra, símbolo do pecado. O pecado não pode ser tirado da sua vida senão pela graça soberana de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Este que disse para o leproso que fora curado: vai, a tua fé te salvou. Agora, além da cura física, você também recebe de Jesus a salvação eterna da sua alma. Não há milagre maior do que a conversão, do que receber de Jesus uma nova vida, um novo nascimento, um novo projeto de vida, receber a bênção da vida eterna. Ele mesmo diz: quem crê em mim tem a vida eterna. E é isto que traz ao nosso coração o maior significado da gratidão dentro da nossa alma. Não existe um outro significado maior da gratidão da nossa alma, senão a salvação em Cristo. Vai, a tua fé te salvou. E este homem agora, além de curado, ele vai como um salvo em Cristo, um herdeiro do reino de Cristo, do reino messiânico. Faz parte agora do povo messiânico, do povo da aliança, daqueles que herdam a vida eterna por crer em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e voltar e adorá-lo e bendizer o seu nome. E aqueles que são salvos em Cristo têm motivo de adoração todos os dias, têm motivo de gratidão todos os dias, e jamais pode viver uma vida de ingratidão. É contra a nossa natureza espiritual. Uma vez renovados em Cristo, uma vez salvos em Cristo, não é normal um salvo viver uma vida cheia de ingratidão. É por isso que Jesus olha para este leproso que fora curado e diz assim: não eram 10, só um voltou para agradecer. Se você não tem o mistério do Evangelho no coração, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, você nunca vai entender os motivos da gratidão. Você nunca vai entender que deve agradecer ao Senhor. E eu quero deixar isso aqui como um desafio para você. Quantas vezes nós não olhamos para a nossa própria vida
com a gratidão que nós devemos ter. Às vezes as coisas estão difíceis, não estão indo bem, às vezes os desafios são grandes, perseguições, lutas, enfim, uma bateria de coisas para amedrontar a nossa alma, para tirar a paz do nosso coração. Nós precisamos entender que a gratidão torna a vida mais leve, torna a vida mais saudável, mais plena. Aproveitamos melhor a vida. Quero lembrar a você, a vida só dá uma safra. Você não vai ter uma outra oportunidade para viver uma vida de gratidão a Deus. É esta, em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às tribulações da vida, é que o verdadeiro Filho de Deus vive uma vida de gratidão, mesmo diante dos desafios da vida. Quando Paulo orou pedindo a Deus que tirasse o espinho da sua carne, a palavra de Deus diz que Deus disse para ele: não, e a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. A minha graça te basta. E aqueles que são alcançados pela graça de Deus têm sentido de viver uma vida de gratidão, têm razão, têm motivo para viver uma vida de gratidão, ainda que sofra duras perdas, duros desafios, ainda que viva uma vida cheia de lutas nesta vida, ou neste tempo, ou nesta peregrinação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: eu tenho para mim que as tribulações do tempo presente não podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. É por isso que devemos viver uma vida de gratidão. Como está a sua vida? Você tem vivido uma vida de gratidão ou de murmuração? Você tem vivido para a glória de Deus ou para satisfazer o seu próprio ventre? Porque quem vive para a glória de Deus sempre terá motivo de gratidão. E eu queria desafiá-lo assim: olhe para o exemplo desses 10 leprosos. 10 foram curados, só um voltou para agradecer, mostrando que a gratidão não é natural do coração humano. É um exercício espiritual, é uma disciplina espiritual, e só pode ser alcançado verdadeiramente no coração dos filhos de Deus, que receberam a graça da salvação em Cristo, a salvação da sua alma, que agora em Cristo se tornou uma nova criatura, que agora em Cristo recebeu uma nova vida e que vive aqui na terra, mas pela perspectiva da vida eterna. É assim que devemos viver os nossos dias. Esse leproso, todos eles foram curados, 10, mas só um recebeu a graça especial de Cristo da salvação. A graça comum todo mundo pode desfrutar dela, mas a graça especial da salvação em Cristo só recebe aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não tem esta graça especial de Deus no seu coração, você precisa de arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, para você receber esta nova vida em Cristo. Fica aqui o convite para você participar conosco este ano também do Dia Nacional ou o Dia também Mundial de Ação de Graças. É na quarta quinta-feira do mês de novembro. E você vai receber aqui neste canal outros convites e outros momentos. Nós vamos convidá-lo para esta programação muito especial para nós, que é o Dia Mundial de Ação de Graças. Seja agradecido. As pessoas gratas são mais leves, são mais tranquilas, são mais plenas, é mais fácil conviver com elas. E será mais fácil conviver com você, se você for também uma pessoa grata. Deus te abençoe. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes,
filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, nós chegamos aqui no momento final deste programa. Queremos deixar um abraço a você que nos acompanha, onde você estiver agora, lembrando de ser grato a Deus. E como nós estamos falando de gratidão, nós vamos orar e agradecer a Deus a bênção da vida, a bênção da salvação. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, aproximamos de Ti neste momento, somente para agradecer ao Senhor. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor é digno de receber a gratidão dos nossos corações, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigado pela bênção da salvação em Cristo, a maior de todas as bênçãos que um mortal pode receber nesta vida. Muito obrigado a Deus por poder conhecer a Jesus e encontrar nele salvação, vida, paz, encontrar nele a vida eterna. Eu quero agradecer ao Senhor pela bênção da salvação em Cristo e que este dia de ação de graças seja para nós um dia memorável, um dia de esforços no nosso coração, de lembrarmos todos os feitos do Senhor e agradecermos todas as bênçãos recebidas de Tuas bondosas mãos. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que tem prazer em abençoar os Teus filhos e tem prazer que os Teus filhos sejam gratos, agradecidos ao Senhor. Portanto, receba a nossa gratidão, a nossa adoração. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.